Meu nome é Alan Crema, eu sou analista ambiental do ICMBio e instrutor da Coordenação Geral de Uso Público. Nós vamos falar um pouco nessa aula sobre as noções básicas de planejamento do uso público. Bom, as unidades de conservação possuem instrumentos de planejamento. Conhecer o que está planejado é muito importante, porque esses documentos eles orientam a estruturação das áreas e das atividades de visitação. E também porque é ali que estão as normas, as diretrizes e as ações planejadas que nós precisamos seguir para cumprir o nosso trabalho frente ao uso público da unidade de conservação. Esta apresentação vai abordar de forma sucinta os fundamentos e os principais instrumentos para o planejamento do uso público nas unidades de conservação. Após uma breve introdução, vamos trazer algumas definições dispostas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC. Além disso, vamos tratar do plano de manejo, do plano de uso público e de uma das mais importantes ferramentas do ICMBio para o planejamento do uso público, o ROVUC, Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação. Vamos começar então. Pessoal, como vocês sabem, o ICMBio tem a missão de cuidar desses ambientes tão especiais para a conservação, para a sociobiodiversidade e para a nossa própria qualidade de vida, que chamamos de unidades de conservação. São alguns dos pedacinhos mais bonitos do mundo, com paisagens impressionantes, e as pessoas merecem poder admirar, desfrutar e aprender sobre esses lugares e sua natureza. Mas para que isso aconteça de forma organizada e sustentável, minimizando possíveis impactos ao patrimônio natural ou cultural da unidade e oferecendo uma diversidade de experiências de qualidade que atenda às motivações dos visitantes, é importante que a visitação seja planejada. O apoio da sociedade é fundamental para a conservação da natureza. Por isso, o uso público é considerado uma ferramenta de conservação, capaz de criar vínculos entre as pessoas e a natureza e sensibilizar os visitantes sobre a importância dessas unidades de conservação. Os visitantes sensibilizados, eles podem se tornar importantes aliados e colaboradores na proteção dessas áreas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e sua relação com o planejamento do uso público. O SNUC determina que as unidades de conservação devem dispor de plano de manejo. O plano de manejo é um documento técnico fundamentado nos objetivos de criação dessa unidade de conservação e estabelece o zoneamento e as normas que vão orientar o uso da área e o manejo dos recursos naturais, assim como a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão. Esse documento ele pode apresentar um programa de uso público e indicar a elaboração de um plano de uso público. Então, é muito importante que vocês conheçam ao máximo esse documento técnico, onde estão os regulamentos para o manejo da unidade de conservação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o plano de uso público. O plano de uso público é um documento que estabelece as estratégias, as diretrizes e as ações para a implantação, gestão e monitoramento da visitação na unidade de conservação. Ele indica as áreas de visitação e as experiências que foram planejadas para receber os visitantes. Ele também orienta sobre as atividades e os serviços de uso público compatíveis com essas áreas de visitação. O plano de uso público também apresenta balizas para as ações de manejo e orienta sobre os limites para a implantação de infraestruturas nas áreas de visitação. Procurem se informar e conhecer ao máximo o plano de uso público ou o programa de uso público da unidade onde vocês trabalham. Esses documentos apresentam importantes orientações para o dia a dia do trabalho de vocês na unidade.
Por fim, vamos falar um pouco sobre o rol de oportunidades de visitação em unidades de conservação, o ROVUC. Essa é uma ferramenta de apoio ao planejamento do uso público. Com ela, nós conseguimos compreender como definir, estruturar e manejar as experiências de visitação que buscamos oferecer na unidade de conservação. É importante mencionar que todas as unidades de conservação são aptas a desenvolver determinadas combinações de experiências de visitação. Essas experiências variam de acordo com a categoria, as zonas de manejo e as características cênicas, naturais e socioculturais das unidades de conservação. Você já conhece a categoria de unidade de conservação onde você trabalha? A ideia principal do ROVUC é diversificar as oportunidades de visitação. Mas por quê? Nós sabemos que existem diferentes motivações que levam as pessoas a visitar uma unidade de conservação. Alguns querem aventura, risco, isolamento, esporte na natureza. Outros querem tranquilidade, socializar com a família, com os amigos. Alguns querem o contato com a cultura local. Nós queremos que os visitantes tenham experiências de qualidade, fiquem satisfeitos e retornem para contribuir com a economia e a conservação dessas unidades de conservação. Cada área de visitação de uma unidade de conservação é planejada para desenvolver tipos diferentes de experiências aos visitantes. Isso ocorre em função das características dessas áreas. As características biofísicas, por exemplo, têm relação com o grau de isolamento ou de conservação dessas áreas. As características socioculturais têm relação com a frequência de acesso e com o tamanho médio dos grupos de visitantes, além dos tipos de atividades de visitação compatíveis com essas áreas. As características de manejo têm relação com a possibilidade de acesso motorizado, com a existência de estradas e com o tipo de sinalização e de infraestrutura possível de ser implementada nessas áreas. Então, pessoal, muita atenção é necessária no momento de trabalhar a estruturação ou o manejo dessas áreas de visitação. As experiências planejadas para essa área, elas podem variar, desde experiências primitivas até aquelas bastante desenvolvidas. Os parâmetros que definem essas experiências estão no ROVUC. Eu vou apresentar para vocês um pouco de cada uma das 5 classes existentes no ROVUC, para que vocês possam conhecer as características dessas experiências de visitação. Classe prístina. Observe nas imagens que esta experiência de visitação pressupõe aventura, desafio e maior autonomia do visitante em áreas remotas e bastante conservadas. Pouca ou nenhuma evidência humana é registrada nesses ambientes. Os grupos, em geral, são pequenos. Muitas vezes não existe estrada de acesso a esses ambientes. A infraestrutura é mínima ou nenhuma, e quando existente, ela tem o objetivo de proteger os recursos naturais e proporcionar segurança mínima aos visitantes. Vejam, por exemplo, a sinalização rústica ou os equipamentos facilitadores das trilhas, também bastante rústicos. Classe natural. Observem que nessa classe de experiência ainda é possível experimentar certo grau de aventura ou desafio. No entanto, oportunidades que envolvam um pouco de conforto e maior segurança também já são possíveis. As áreas ainda são bem conservadas, com bastante naturalidade. E as distâncias aos principais acessos da unidade são, em geral, moderadas. O uso de veículos motorizados é comum, assim como os encontros ocasionais entre grupos de visitantes. A infraestrutura pode ser rústica ou um pouco mais desenvolvida e frequente. Observem nas fotos um abrigo de montanha, uma sinalização interpretativa e uma passarela de madeira, que dá acesso a um atrativo de um parque nacional.
Classe seminatural. A classe seminatural ainda pode ser implementada em unidades de conservação do Grupo Proteção Integral. Vejam que o planejamento pressupõe maior grau de intervenção em áreas com maior demanda de visitação. Este reforço na estrutura vem para viabilizar que grupos maiores de visitantes possam interagir e vivenciar uma experiência com segurança, conforto e serviços disponíveis. Vejam nas imagens um centro de visitantes e uma exposição interpretativa de um parque nacional. Classe ruralizada. Esta experiência é típica de unidades de conservação do grupo Uso Sustentável. O visitante tem aqui a oportunidade de ter contato com os moradores, sua cultura e modo de vida local. As experiências podem ter conforto, comodidade e serviços agregados. A infraestrutura é frequente e típica de ambiente rural, como vocês podem observar nas imagens ao lado. Classe urbanizada. Estas áreas de visitação possuem menos naturalidade e possibilitam ao visitante a interação com moradores locais, podendo oferecer ampla acessibilidade, conforto e praticidade. A paisagem ela mescla áreas naturais e áreas urbanas, residenciais e comerciais. Os encontros podem ser numerosos, com presença de moradores e comunidade. A infraestrutura é comum e típica de ambientes urbanizados, como pode ser visto nas fotos ao lado. Esta classe de experiência é típica de unidades de conservação do grupo Uso Sustentável, como, por exemplo, as APAs. Importante compreender que as classes do ROVUC têm uma relação direta com a categoria e as zonas de manejo da unidade de conservação. Nas unidades de conservação do Grupo Proteção Integral, por exemplo, apenas as 3 primeiras classes são possíveis de serem implementadas, de acordo com as zonas de manejo. Nas unidades de conservação do grupo Uso Sustentável, todas as classes do ROVUC são possíveis de ser planejadas e implementadas, mas também depende do zoneamento da unidade. Como o objetivo é diversificar, o ROVUC orienta que cada unidade possua o máximo possível de tipos de experiência. Então, a unidade onde você trabalha pode dispor de várias das classes de experiência apresentadas aqui. Importante ficar atento para que a estruturação e o manejo dessas áreas de visitação sigam os planejamentos da unidade. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bem esse conteúdo sobre as noções básicas de planejamento do uso público. Eu deixo aqui o meu contato. Para mim foi uma satisfação estar com vocês. Um grande abraço e muito obrigado.